Glória ao Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Repartir. Nós queremos aqui realmente manifestar uma palavra para você na sua vida. E essa semana nós estamos falando da voz no ventre. Uma voz que desde muito cedo, desde toda a eternidade, ela foi gerada para que ela pudesse manifestar. Então o ventre, ele é esse responsável por gerar a voz que vai manifestar um caminho, que vai manifestar uma realidade. A voz que vai trazer existência, coisas que o Senhor quer manifestar nessa terra. A voz que vai trazer a constituição acerca daquilo que nós somos, que vai manifestar as palavras que compõem o nosso espírito. Então o ventre tem essa marca de gerar a voz dos vencedores, a voz dos vitoriosos, que vão emitir frequências, que vão influenciar toda uma geração. Então, seja muito bem-vindo a esse Repartir. Vamos estar falando sobre o governo sobre os conflitos para gerar segundo o propósito, né? O mundo hoje está rodeado de conflitos. Temos a questão das guerras, Ucrânia, né, Rússia, Israel agora e todas essas demais repartições que são frutos de um conflito que tem sido gerado. No entanto, existe uma figura de um conflito ao qual eu quero compartilhar com vocês nesse momento, que está ali na questão de Gênesis 25, 21, né, que é a figura de Esaú e de Jacó, ao qual nós temos a questão de um conflito que foi gerado desde o ventre, né? E o conflito, ele é ocasionado por conta de interesses, né? Alguém querendo manifestar um interesse que muito provavelmente pode ir contra o interesse de outra pessoa, e por isso nós temos um conflito. No entanto, nós vamos entender o que Gênesis 25, 21, 24 quer dizer para nós nesse dia. E vai dizer o seguinte, o versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Então nós temos aqui a marca de 2 gerações, que desde muito cedo, já no ventre, estavam em conflitos para manifestar uma voz. Desde o ventre, já estavam em conflito para saber quem nasceria primeiro e quem levaria a primogenitura. Então nós devemos entender que a primogenitura ela tem um papel muito importante. Hoje, muitas pessoas, né, nascem como primogênito, como o primeiro dentro de um casal, e eles não dão muita importância para isso. No entanto, nos povos antigos isso era muito importante porque isso trazia uma figura, né? O primogênito ele herdava uma porção especial, o primogênito ele herdava a questão de uma porção dupla, e a primogenitura era muito importante e continua sendo até hoje. Então o que nós precisamos entender é que dentro desse ventre já existia aqui nessa passagem entre Esaú e Jacó a questão de uma luta, de um conflito para saber quem iria gerar e manifestar uma voz. E no decorrer desse vídeo, nós vamos entender, no decorrer desse partir, nós vamos entender como esse conflito vai desencadear e o que essa primogenitura entre Esaú e Jacó vai nos trazer nos dias de hoje. Então, Esaú, ele nasce numa figura, né? Esaú, ele é o caçador, o homem do campo, ele nasce um homem forte, um homem que iria para a caça. E Jacó, ele é um homem das tendas, ele ficava mais com a sua mãe. A sua voz naquele momento estava ali, mas em casa. No entanto, Esaú saía para caçar e quando ele voltava cansado, né? Nós sabemos que quando nós trabalhamos muito, principalmente vamos para a mata, caçamos, eu já tive essa experiência, nós voltamos cansados e voltamos com fome, logicamente, porque se exercitamos muito. Jacó, ele tendo essa sabedoria, ele disse, eu vou oferecer para o meu irmão uma sopa, para que eu pudesse comprar ou obter a primogenitura dele. E o que nós vamos entender disso? Jacó, ele se aproveita dessa situação, né, que seu irmão estava cansado, estava ali suscetível, e ele compra o direito de primogenitura de Esaú, e ele vem se tornar o primogênito. E o interessante que nós devemos entender
é que o primogênito ele não depende do homem, mas depende do Senhor, né? Jacó, ele vem e toma essa atitude perante a teu irmão, comprando a primogenitura dele, e Esaú ele cede a essa questão. Esaú, naquele momento que estava com fome, a palavra fala que ele estava prestes a morrer de fome, então ele cede, né? Ele concebe ali aquela petição do seu irmão para que o seu irmão obtesse a primogenitura. No entanto, nós vamos observar que Jacó, ele emite uma voz, que Jacó, ele traz realmente uma herança de um primogênito. Nós vamos entender como a questão da primogenitura que Jacó influenciou vai desencadear nos dias de hoje, né? Nós temos também um outro exemplo de primogenitura transferida na questão de Pérez e Zerá, que vai estar em Gênesis 38, qual diz: quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio em vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Então nós temos Pérez e Zerá nessa figura, né? A parteira imaginou que aquele que iria nascer primeiro era Pérez, e ela amarra uma fita de cor vermelha em seu pulso. No entanto, quem nasce primeiro é Zerá, e ele toma essa questão. Então, se tornar um primogênito depende do governo do Senhor. Hoje, se nós podemos ter acesso a essa primogenitura e se tornarmos filhos do Senhor, é uma questão de vontade do Senhor e uma questão de dependência do Senhor. Pérez significa ruptura das adversidades e dos desafios. Zerá significa alvorada e resplendor. Então, quando nós temos o amor do Senhor sobre nossas vidas, quando nós temos o favor de Deus sobre nossas vidas, nos tornando-nos primogênitos, nós temos uma nova alvorada, nós temos esse resplendor, que é verdadeiramente a marca de um novo tempo, a marca de uma nova vida, a marca de uma filiação, e a nossa voz, ela expressa isso. Quando nós somos gerados a partir de uma vontade do Senhor, a nossa voz, ela expressa essa realidade, ela expressa essa filiação. Nós vamos entender como Jacó, ele vem realmente e Deus o visita para gerar essa marca nele, do que seria uma promessa, do que seria uma primogenitura que ele ia trazer a outros povos. E o interessante é que em Gênesis 28 vai dizer: o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que volte para esta terra. Eu não abandonarei até que cumpra tudo que lhe prometi. Então, realmente, Jacó ele tem essa marca de uma promessa do Senhor, uma voz que iria trazer vida a outras gerações, uma voz que iria trazer existência à promessa daquilo que seria a descendência do nosso Senhor. Então, Jacó, ele é visitado por Deus, e o Senhor, ele expressa essa paternidade na vida de Jacó, justamente trazendo à memória dele aquele que foi os seus antepassados na figura de Abraão e de Isaque. E o Senhor se manifesta realmente trazendo a memória dele, para que ele lembrasse de sua descendência. E como é importante o homem ele ter essa figura, como é importante o homem entender o seu papel como primogênito, como um pai, para também trazer a continuidade dessa geração, trazer a continuidade da marca que é verdadeiramente uma voz que expressa e anuncia o Senhor, e que não só isso, mas que também vive, que também está ao lado do Senhor, tendo aquilo que ele deseja, tendo aquilo que ele quer, realmente com o coração aberto para viver o que o Pai deseja. No entanto, aqui nós vamos entender, né, o Senhor dá essa promessa para Jacó, e aí ele tem filhos, que vai ser as 12 tribos, né? Judá, ele é fruto da promessa de Deus a Jacó. Nós vamos poder observar que em 1 Crônicas, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: esses são os filhos de Israel.
Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Então, nós temos aqui realmente o que foi essa promessa que o Senhor fez a ele e essa promessa se cumprindo na vida de Jacó. Por quê? Porque ele foi escolhido como essa figura para expressar essa voz, para expressar essa semente que iria trazer uma linhagem sacerdotal, uma linhagem real, que iria expressar a vontade do Senhor acerca de todos os povos. Então, a primogenitura está ligada à vontade do Senhor sobre nossas vidas e a sua bênção é dispensada conforme a vontade dele. Então, como é importante nós entendermos e termos e realmente clamarmos, e estar disponível, estar dispostos a receber essa bênção do Senhor. Não a bênção com vontades materiais, com vontades que o mundo quer cogitar e quer colocar como uma bênção, mas realmente uma bênção que está no coração do Senhor, que é justamente nós manifestando uma voz que vai gerar filhos para o Senhor, trazer novas pessoas para estar sentado com Ele e para que essas pessoas deixem de ser órfãos e passem a ser filhos. Porque nós temos uma voz e essa voz ela vem da nossa linhagem. E hoje, pela vontade do Senhor, nós podemos clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Para que nós possamos entender melhor essa questão, que a primogenitura está ligada à vontade do Pai, nós podemos ir ali em Gênesis 48, 14. Mas, ao estender as mãos para colocar sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andara meu avô Abraão e o meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente sobre a terra. Então, Jacó, desde muito cedo, ele lutou, ele foi para esse conflito, porque dentro dele o Senhor já tinha gerado esse espírito, queria abençoar outras nações, queria trazer a evidência e mostrar para a sua geração como é importante nós entendermos que nós somos uma continuidade de uma geração e de uma expressão que o Senhor está fazendo. Porque nós temos ventres que gera, porque o Senhor quer a cada ciclo, a cada nova geração, expressar a sua vontade, para que pessoas venham a realizar aquilo que está em seu coração. Jacó entendeu isso, Jacó ele viveu isso, e por isso ele vai abençoar os seus netos, porque a palavra diz que pelo correto deveria ser Manassés, mas ele quis abençoar Efraim, que é o mais novo. Muitas das vezes o Senhor vai fazer algumas coisas que nós não entendemos. E o interessante é que Jacó também, na figura do filho, do primogênito, ele é o novo nascimento. Porque nós somos nascidos na carne, mas aquele que nasce no espírito é espírito. Então nós temos a figura daquele que nasce novamente, daquele que nasce em Cristo Jesus, para que ele possa realmente desfrutar daquilo que vem ser a vontade do Senhor sobre a sua vida. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que é importante nós termos essa figura, entendermos como o Senhor funciona nessa paternidade. E o que o Senhor faz? Ele quer nos formar como essa voz que vai anunciar, que vai interferir, justamente para edificar o que Ele deseja. E o que Ele quer edificar na minha vida e na sua vida é uma filiação. O que Ele quer edificar na minha vida e na sua vida é uma segurança a qual só Ele pode nos trazer, a qual só Ele pode nos dar. Porque a bênção, ela vem do Senhor. E a bênção significa segurança. A bênção é você saber que tem um Pai cuidando de você, a qual você pode descansar. Você não é um órfão, você não é um jogado. Você é alguém ao qual o Pai está a cuidar de você. E isso é muito importante. Nós vamos entender também como a figura de Efraim, quando é abençoada pelo Senhor, o que nós podemos aprender com Efraim, que foi essa linhagem, vida de Jacó, que realmente vai dizer ali em Jeremias 31, 18, onde nós vamos entender e onde nós vamos desfrutar e aprender um pouco sobre como
a tribo de Efraim se comportou e o que nós podemos aprender com ele, que vai dizer em Jeremias 31:18, bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigar-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso e uma criança das minhas delícias? Então o Senhor aqui está manifestando realmente que ele tinha um zelo e um cuidado com Efraim, com a tribo de Efraim e aquilo que eles deveriam ser. E o interessante que nós podemos aprender aqui nessa passagem é que mesmo na mocidade, Efraim teve esse entendimento de realmente se converter ao Senhor e se voltar aos seus caminhos, ter um arrependimento sincero e entender que eles eram uma continuidade daquilo que o Senhor queria. E quando nós fazemos isso, o Senhor ele se agrada. Quando nós se arrependemos dos nossos maus caminhos e que nós passamos a ter uma atitude de filhos responsáveis, de filhos que entendem a vontade do Senhor, de filhos que muitas das vezes vão deixar a sua vontade de lado, que vão deixar aquilo que ele não deseja fazer, vai deixar de lado aquilo que ele deseja fazer para realizar o que é a vontade do Senhor. Então, a marca da nossa primogenitura está no Senhor. Quando eu tenho uma referência, eu tenho um molde, eu tenho um parâmetro, eu tenho um caminho. E o Senhor, ele é essa referência para todos os seus filhos. Hoje nós vivemos numa sociedade que é órfã, né? Principalmente a sociedade brasileira, ela tem um pouco de dificuldade dessas palavras, que é a questão da orfandade, né? Nós temos um grande índice por conta disso, porque justamente ventres foram abandonados com os seus filhos, ainda sendo gerados, que deveria ter uma voz ali, cuidando, direcionando, profetizando, e não teve. No entanto, o Senhor levanta situações, pessoas não voltadas pelas suas emoções, não de qualquer forma, mas pessoas direcionadas para expressar, que o Senhor usa pessoas para, através do seu Espírito, expressar essa paternidade. Que nós possamos juntos ser aqueles que vão expressar a paternidade do Senhor sobre essa sociedade, trazendo realmente um caminho, sendo uma voz que vai expressar esse caminho, que vai direcionar e que vai conduzir pessoas ao arrependimento. Então o que a nossa voz tem? A nossa voz tem essa fortaleza de edificar pessoas que vão obter um caminho e pessoas que vão se arrepender por entender que existe um pai que está a cuidar delas, que existe um pai que se alegra quando um filho volta ao seu caminho. Então, nós podemos também entender a questão da primogenitura na figura de Israel para a igreja. E como é importante nós entendermos isso, porque é aqui onde começa muito da nossa história, da história do povo escolhido pelo Senhor. Nós vamos entender que Israel foi escolhido pelo Senhor. Em Êxodo 4:22 vai dizer, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então olha como é importante a figura da primogenitura. A palavra diz que o Senhor Jesus é o filho primogênito do Pai. E ele vem e concede esse filho para que por ele, através da obediência dele, nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos ser chamados de filhos e ter o Senhor Jesus como um filho, como um irmão mais velho. Então, o Senhor, desde cedo, muito cedo, ali já em Êxodo, ele expressa dizendo que Israel é como um filho para o Senhor. E como é maravilhoso, nós sabemos que nós temos um Pai que está a nos cuidar, que já vem nos trazendo essa filiação, que desde o nosso ventre vem nos mostrando um caminho que vai nos conduzir à sua cidade celestial, que vai nos conduzir aonde Ele quer que nós estejamos com Ele, sendo seus filhos obedientes, filhos que entendem a sua paternidade, que vivem a sua paternidade como filhos maduros. E o interessante é que hoje nós podemos fazer parte dessa filiação do Senhor Jesus, graças à sua boa vontade, à sua misericórdia. E o que nós vamos entender aqui? Como que nós passamos a fazer parte dessa filiação? Em Romanos 11, a palavra vai dizer, alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus.
Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Então, graças ao Senhor, que em sua soberana vontade, Ele preferiu que a gente fosse e ordenou que a gente fosse participantes dessa videira e desse galho, realmente sendo enxertados e se tornando filhos. E o interessante que vai dizer que Ele nos fez realmente enxertados nisso, e nós éramos totalmente contra, nós não tínhamos essa possibilidade, a gente não poderia viver isso, porque Ele tinha escolhido Israel para ser o seu povo representante na terra, e nós temos a marca do hebraico, que é uma língua a qual o Senhor escolhe de um povo para se manifestar, e isso é tão maravilhoso, e o Senhor, através disso, vai fazer com que a gente passe a fazer parte, porque o Senhor, Ele se importa com a filiação. Porque o Senhor, Ele se importa com a primogenitura, aqueles que vão se tornar os seus filhos, aqueles que vão se tornar conhecedores e participantes da sua intimidade, da sua vontade. Porque o que o Senhor quer? Ele só quer gerar filhos. O que o Senhor quer é que seus filhos voltem à eternidade e a mais uma vez tabernacular com Ele, e mais uma vez andar diante da sua presença, né? Nós estamos nessa palavra, nós estamos movimentando essa palavra para que cada vez mais nós possamos gerar filhos, e nós temos essa busca de realmente a cada dia se tornar filhos mais maduros, né? Muitas das vezes você pode errar aqui, pode errar ali, às vezes sai uma coisa torta qual não deveria. No entanto, um filho maduro, ele está vigilante, ele está preocupado em agradar ao Pai, não em agradar homens, né? Não agradar de qualquer forma, mas realmente ter essa figura, ter esse entendimento de que somos filhos maduros e enxertados nessa videira. E hoje nós podemos fazer parte disso, graças ao Senhor Jesus, graças à sua bondade, graças à sua misericórdia. Porque o povo judeu, de um lado, ele foi incrédulo à promessa do Senhor. Por um lado, eles foram incrédulos àquilo que o Senhor tinha prometido para a sua vida, e eles resistiram por um lado, mas foi da vontade de Deus fazer com que os gentios, aqueles que não tinham a linhagem judaica, foi da vontade dele fazer com que os gentios fossem participantes dessa árvore, participantes da sua intimidade, da sua salvação para com os homens. O interessante é que nós temos a marca de 2 filhos, né? A parábola do filho pródigo, ao qual vai dizer, certo homem tinha 2 filhos. Um fica ali com o pai e o outro sai desobedientemente e começa a gastar tudo que é do seu pai, mas esse filho, ele volta para ser participante daquilo que um dia ele tinha deixado para trás. Novamente, o Senhor mostrando como Ele se importa com os seus filhos, como realmente Ele quer os seus filhos na marca de uma aliança, na marca de um trono, sendo soberanos, não sobre os outros, não sobre as pessoas, mas soberano sobre as circunstâncias e as situações, realmente manifestando uma voz. E nós somos constituídos de uma voz, e o que nos constitui são as palavras. E que palavra que nos constitui? Aquelas que o Senhor gerou na eternidade acerca de mim, de você. Essas são as nossas palavras, essas são as nossas realidades. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando. Nós somos buscadores de viver essa realidade. Nós não queremos viver ou escrever outra história que o Senhor fez Aliás, nós não queremos viver outra história, escrever outra história, mas nós queremos viver a história que o Senhor tem para a nossa vida, a história que Ele já predestinou, a história que Ele já escreveu. Davi não descansou enquanto ele não cumpriu em sua geração aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então nós temos uma história escrita pelo Senhor e nós vamos viver, porque essa é a marca de um filho, é entender quem foi seu pai, é entender o que ele gerou em nós, e nós vamos dar essa continuidade. Então, quando nós fazemos parte dessa filiação do Senhor, nós temos um lugar, nós temos uma história, nós temos um lugar onde nós podemos se refugiar. E o interessante é que nós vamos voltar a estar face a face com o nosso Pai, a estar realmente sendo participantes desde Jacó, que teve esse conflito, que lutou contra Esaú desde o ventre da sua mãe, para manifestar uma geração
que obteve a promessa do Senhor, onde todas as gerações que viessem de sua descendência seriam benditas e seriam um grande povo. E esse povo, ele é o povo do Senhor Jesus, pois o nosso Senhor, ele veio da tribo de Judá, né, o leão da tribo de Judá, e Judá, ele vem da linhagem de Jacó, e por isso o Jacó, ele foi abençoado, e hoje nós fazemos parte dessa videira, hoje nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte dessa realidade em nome do Senhor Jesus. O que nós queremos é manifestar essa realidade, o que nós queremos é estar próximo e servindo a Sião todos os dias. Hebreus 12 vai dizer o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes anjos e à universal assembleia e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A filiação do Senhor, ela vai nos aperfeiçoar. A voz do Senhor, o Espírito do Senhor, ela vai nos aperfeiçoar. Que você possa fazer parte desse aperfeiçoamento. E eu e você, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias pela graça e pela misericórdia, pela soberania do Senhor, porque o Senhor realmente nos gerou nesse ventre para que nós pudéssemos ser uma voz que vai edificar Sião, uma voz que vai manifestar e ser imagens que vão expressar a sua realidade. E o que o Senhor quer apenas com isso é que você volte para Sião, e você vai voltar a Sião como um filho que vai cumprir o papel do seu pai, e que nessa caminhada você possa experimentar e viver essa paternidade do Senhor sobre a sua vida. Esse é o Repartir, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse dia, Senhor, nós nos colocamos mesmo diante de Ti, Senhor. Pai amado, vivendo, Senhor, a quarta-feira do trono, Senhor, do trono, porque aquele que governa sobre os conflitos para gerar segundo o propósito, Senhor. Nós reinamos sobre todos os conflitos, Senhor. Meu Deus, porque nós temos nos conflitos a mensagem de um confronto, Senhor. E quando eu venço o confronto, então eu sou confortado em Ti, Senhor. Eu sou alimentado em Ti, Senhor, como Isaac, Senhor Jesus, que Isaac, ele passa aflição devido à morte da sua mãe, e ele fica num conflito, num dilema, numa situação, Senhor Jesus, na tristeza da sua alma, Senhor, e ele então ora ao Senhor, ora por Rebeca, Senhor, porque ela era estéril, Senhor. O Senhor ouve as orações de Rebeca, as orações de Isaac, Senhor, e dá um fruto a Rebeca, Senhor. Meu Deus, e aquele fruto traz o consolo, aquele fruto fala mais alto, fala, Senhor, vencendo as dificuldades, as oposições, vencendo todos os enfrentamentos, Senhor Jesus, porque, Senhor, tinha um confronto também no ventre de Rebeca, porque tinha duas nações no ventre dela, Senhor, já na marca daquele, Senhor, que governaria, na marca de Jacó, que seria, Senhor, transformado, Senhor, Jacó e Esaú, Senhor, onde Jacó, Senhor, segura mesmo com a mão firme, porque iria reinar, iria governar, de Jacó sairia as 12 tribos de Israel, Senhor, onde nós temos hoje o fruto da resposta da oração, Senhor, a oração que vence todo o ambiente, Senhor, porque nós temos em Ti toda a conexão, Senhor, de um consolo, porque Rebeca tinha uma aliança, porque Rebeca tinha um fôlego, porque Rebeca tinha disposição, Senhor Jesus, para alimentar, Senhor, e dar água aos camelos. Mal sabia ela, Senhor, que naquele fôlego, nos camelos onde ela dava da sua água, do seu serviço, tinha ali a sua recompensa, Senhor. Por isso nos faz entendedores dessa aliança, Senhor, nos faz entendedores desse confronto, Senhor, nos faz entendedores, Senhor, dos seus sinais, Senhor, que vai sair o velho, vai vir o novo, Senhor, nos faz mesmo, Senhor, entendedores de uma nova aliança, porque nós como igreja vamos vencer os conflitos, vamos vencer as adversidades, porque a igreja vai gerar, a igreja vai frutificar no Senhor, Pai, porque esse fruto será gerado para Ti. O Senhor deu à igreja, Senhor, esse poder de gerar, a igreja que é esse grande ventre, Senhor, tão frutífero, Senhor, esse ventre que é alimentado por um cabeça, que tem palavra, que tem semente, que tem alimento, que tem água, que tem óleo, que tem vida, porque sim, alimentamos-nos da fonte da vida.
da árvore da vida, Senhor. Por isso eu vou reinar, por isso nós vamos reinar, por isso nós estamos como igreja assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai, onde vencemos e subjugamos toda a força de Satanás. Meu Deus, eu oro, Senhor, nesse primeiro dia, Senhor, desse mês de maio, consagro a Ti, Senhor Deus, o nosso ambiente, as nossas casas, famílias, filhos, Senhor Jesus, Tu és Deus de aliança, porque através de Abraão, Senhor, veio Isaac, que veio Rebeca, que veio Leia, que veio Zilpa, Senhor, que veio toda a descendência, Senhor, que foi povoado a terra, Senhor, quando Abraão sai da limitação da sua mente, da limitação do seu raciocínio, de uma tenda pequena, de uma tenda que não lhe dava amplitude de visão, para ir para fora, ver as estrelas do céu, as areias do mar, Senhor, onde o Senhor faz a promessa, e Ele carrega a promessa nos seus lombos, Senhor, sem nada ver, Senhor, sem saber para onde ia, porque vivia da fé, Senhor, alcança a promessa, anda na promessa como peregrino, Senhor, peregrino em terra alheia, com toda a nação, com Isaac nos seus lombos, com Jacó no seu lombo, ele carrega, porque tem a promessa, tem a aliança, tem o consolo, tem a vida, tem o Senhor que o chama de amigo. Senhor, nos faz ser chamados também de amigos do Senhor, daquele que o Senhor revela, como o Senhor fez a ele, mostrando a situação de Ló, Senhor, e ele intercede pelo seu sobrinho, intercede por Sodoma, Gomorra, Senhor, ele se coloca como intercessor, porque, Senhor, tinha, Senhor, a esperança, a expectativa no seu espírito, Senhor, que o Senhor é aquele que atende o clamor daquele que intercede, Senhor, não por si mesmo, não pelas nossas vaidades, nem pela nossa mentalidade, nem pelo que nos é próprio, Senhor, e o opróbrio de uma mente, Senhor, tão confusa, tão limitada, tão caída da semente de Adão. Mas hoje, Senhor, nós temos a semente do Espírito vivificante, onde foi soprado o sopro do Espírito, por isso nós reinamos em soberania, Senhor. Na semana da voz no ventre, a edificação, porque eu tenho voz, porque eu tenho visão, eu tenho vez, e se eu tenho visão, eu vou caminhar e vou ter a vez para interferir, eu vou ter a vez para andar, eu vou ter a vez para abrir caminho onde não existe caminho, porque nós chamamos a existência as coisas que não existem como se já existissem, porque isso é fé. A fé, Senhor, nos faz caminhar como Abraão, que foi chamado pai da fé, Senhor, foi chamado realmente aquele, Senhor, que tem, Senhor, a marca da sabedoria, da fé, daquele que alcança, Senhor, daquele que leva, Senhor, e alcança, Senhor, o bom testemunho. Não foram aperfeiçoados, porque, Senhor, veio a nova aliança para aperfeiçoar, Senhor, mas eles andaram, Senhor, na expectativa daquele que o convoca, daquele que o chama, daquele que o traz, daquele que tira dos anos de trevas, Senhor, e dá a ele, Senhor, mais 100 anos de vida, 75 anos de escuridão, onde o Senhor faz ele viver mais 100 anos, Senhor, dando mesmo a restauração, a reconstituição, Senhor, fazendo ele andar na luz, porque se andarmos na luz, como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, Senhor, nós oramos pela essa cidade, pelas nações, pelas terras, por Israel que está em guerra. Haja paz nos seus muros, haja paz nos seus palácios, Senhor. Haja paz, Senhor, naqueles que brigam até hoje, Senhor, porque foi profetizado no ventre, Senhor, que eles, Senhor, teriam essas rivalidades, esses conflitos. Mas, Senhor, nós vencemos como igreja, Senhor, toda aflição, todo conflito, e temos em Ti o conforto, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos que vai receber essa oração, dando ânimo, dando fé, expectativa, não em homens, mas no Senhor, que vai nos recompensar com as suas ricas e poderosas promessas, até chegarmos no dia final, diante do trono de Cristo. Senhor, recebe a nossa água, recebe a nossa vida. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos e os irmãos.
E como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos. Os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. A barba de Arão é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Sim, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Sim, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos montes de Sião, nos montes de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos montes de Sião, nos montes de Sião. Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos. E os irmãos. E como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos. E os irmãos, todos juntos cantamos. Que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. E que le olam hasdo, e a sua misericórdia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos. Os irmãos. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos montes de Sião, nos montes de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nos montes de Sião, nos montes de Sião. E que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. Que le olam hasdo, a sua misericórdia é para sempre. Aleluia, Senhor. Oh Señor, por siempre cantaré las grandezas de tu amor. Por todas las generaciones proclamaré tu fidelidad. Y declararé que tu amor permanece para siempre y que has firmado en el cielo tu fidelidad. Y los cielos celebran siempre tus maravillas. Y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Y quién en los cielos comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Y Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuanto los rodea. ¿Y quién como tú, Señor Todopoderoso? ¿Y quién como tú, mi Dios Todopoderoso? ¿Y quién como tú? ¿Y quién como tú? ¿Quién como tú? Señor Todopoderoso. ¿Y quién como tú? ¿Y quién como tú? ¿Quién como tú? Señor Todopoderoso.
¿Quién como tú, Señor Jesús? ¿Quién como tú?